E aí pessoal, tudo bem? Dando uma olhada aqui nesse movimento do gráfico, acreditando aqui nesse movimento de continuidade do preço. E tem um fundo aqui, tem um fundo, ele não vai respeitar esse fundo? Então, se o preço ele fechar juntamente com esse fundo aqui, eu posso acreditar numa correção. Se não, eu não tenho como acreditar na quebra desse movimento. Tá vendo? Ele não está mostrando a intenção de fazer uma continuidade de movimento. Então, para mim, ele vai preencher essa região. Aonde está essa região? Essa região está aqui, ó. Essa região está aqui. Para mim, ele vai preencher essa região. Ele vai fazer uma consolidação ali naquela região. Enquanto ele não fizer aquela região, ou seja, não realizar o que ele tem que realizar, ele não vai corrigir mais que aquilo. Cadu, mas aproxima para eu ver o candle. Não precisa. Não precisa, porque eu estou vendo o movimento do gráfico. É o movimento do gráfico. Eu não estou vendo a vela em si. Então, quando eu faço uma entrada como essa aqui, ó, eu não estou vendo a vela em si. Não estou vendo isso aqui, ó. Deixa eu aumentar, né, para ficar mais fácil para vocês. Tem muita gente que fala, tira a tarja. Eu não consegui entender a tarja. Eu não consegui entender o que você fez aí. Pronto, ó. Tá lá. Atrapalhou alguma coisa, tarja? Ó, movimento. Tentou fazer a correção. Acredito o quê? Que a onda vai continuar fazendo o quê? O seu movimento natural do preço. E o que que é isso? Isso é entender a estrutura do gráfico naquele momento. Então, olha essa força de tendência. Olha essa força de tendência. Eu posso acreditar numa correção, que ele viria fazer uma correção nos 50% do movimento aqui. Aqui tem 100% do movimento. Eu poderia acreditar numa correção aqui? Poderia. Tem força para isso? Agora não. Então, qual é a intenção? Ela fazer todo esse movimento aqui, ó, para fazer um rompimento, continuar fazendo o que ele está fazendo. É uma questão de lógica. O gráfico continuar o que ele está fazendo. Cadu, mas ele pode chegar aqui agora e subir e fazer uma correção de 50%? É lógico que ele pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Pode fazer o que ele quiser. Você entendeu? Deixa eu só responder aqui um amigo que está falando lá da... Deixa eu ver de onde que ele é aqui. Desculpa aí, gente, tá? Angola. Um amigo aqui de Angola. Tenho vários alunos de Angola, Moçambique, Uruguai, Estados Unidos, Inglaterra. Tem aluno para todo quanto é lugar. Só não tem aluno na Ásia ainda. Ainda não surgiu nenhum asiático. Mas, quem sabe, né? Daqui uns dias aí surge um asiático. Olha aqui, isso aqui é uma linha que traçada. Esse daqui foi um fundo que eu marquei mais cedo, né? Na hora que eu estava fazendo uns trades, eu marquei essa linha e fiquei aguardando aqui. Olha esse movimento, que lindo. Movimento lindo aqui, ó. Ele pode fazer o quê? Uma correção até essa região para depois continuar caindo. Tá vendo? Essa região. Cadu, por que você pensa na venda? Primeiro eu vejo uma estrutura gráfica conhecida como topo duplo. Depois eu vejo uma queda gigantesca como essa. Então eu acredito que ele venha fazer uma retração e continuidade do movimento. Simples, eu olhei e vi. Agora, como opções binárias nós precisamos de movimentos concretos, ele não está mostrando esse movimento concreto para mim. Então, enquanto ele não chegar na região para mostrar realmente que ele quer fazer isso, eu não posso tomar uma atitude. Por isso que eu falo para vocês, ó, quando eu falo para você, olha o gráfico. No caso aqui, ó, eu olhei o gráfico.
eu olhei o gráfico, está aqui. Estou olhando a região, já olhei a região. Não tem esse set aqui, né? Eu olhei a região, o que acontece? Entendi o gráfico, compreendi o movimento do gráfico, já vi um padrão aqui de reversão de tendência, não é nem correção. Só que a região, não, a região não está clara. Se a região não está clara, enquanto eu não compreender a região, eu não posso procurar entender então o que a tendência está fazendo. Depois da tendência, eu tenho que preencher o candle nesse contexto. E por último, o fluxo ou volume. Você consegue compreender? Então, olha aqui, eu estou na fase, qual fase? Eu estou na fase da região. A região não está certa ainda. O gráfico eu já entendi, a região não está certa. Depois que tudo isso fizer sentido, aí sim eu posso vir fazer um desfecho para um contexto. Mas aí, ó, o gráfico está sem força, não me mostra nada, então não tenho nada o que fazer. Nada o que fazer. Aí o que acontece? A pessoa no trade ansiosa. Isso aqui são linhas de trades que eu fiz mais à noite, ó. Quase madrugada, né? O trade ele não pode ter essa ansiedade nele, implícita nele ou trabalhando essa ansiedade. Ó, aqui eu vou fazer uma venda. Por quê? Porque aqui eu já entendi o gráfico, já entendi a região, aqui entendi o gráfico que ele está fazendo. Vou mostrar para vocês, ó. O gráfico veio aqui, ele fez um movimento clássico dele. Já entendi que ele está fazendo, qual é a tendência que ele está fazendo. Já compreendi aonde estão as regiões minhas aqui, por exemplo, a de 50% está aqui. E a de 100% está aqui. Então, aqui é o movimento de 50%. Então, olha aqui. Aqui eu já entendi o gráfico. Eu vou aproximar para vocês verem aqui. Eu já entendi aqui o gráfico. E eu já entendi a região. Entendendo o gráfico e a região, eu compreendi a tendência. Eu compreendi a tendência. Eu já vi como é que a tendência está se comportando. Olha a diferença daquele outro gráfico para esse gráfico. Então aqui, ó, eu vi o gráfico. Opa, deixa eu escrever aqui. Eu vi o gráfico. Eu vi a região. Como eu já sei qual é a região, compreendi a tendência. Vi o candle do movimento e olhei o volume. Pronto. Se eu fiz aqui o entendimento gráfico, entendi a região, compreendi a tendência, o candle está mais do que claro o que ele quer fazer e acompanhei o volume, pronto. Aí sim o que eu faço? Aperto o botão. Aí sim eu tenho uma atitude de apertar o botão. E qual foi essa atitude? De fazer uma venda nessa correção aqui, ó. Então, gente, quando você aprende a lógica do movimento, você faz movimentos lógicos. Essa linha de referência aqui pode ser rompida? Pode, porque ele está aqui, ó, lateralizado. Mas enquanto ele não preencheu essa região, qual seria a região? Para mim seria este movimento aqui, ó. Este movimento até os 50%. Ele não vai fazer a correção dos 50%. Então é uma questão lógica. Agora ele está indo buscar lá o topo novamente, ó. Tá vendo? Agora ele vem, tá aqui fazendo o que? Este movimento. Então, quando você entende que o gráfico anda e caminha por ondas, quando você aprende a fazer essa leitura gráfica do gráfico, as coisas começam a se tornar um pouco mais claras para você. Então, compreenda. Eu já fiz, eu acho que alguns desenhos dessa forma aqui. Compreenda. O gráfico, deixa eu fazer um quadro negro. Vamos fazer um quadro branco, né? Às vezes eu esqueço, tem um pessoal que pede quadro branco. Então, compreenda. Existem ondas.
Eu já falei sobre isso aqui para vocês. Existem ondas do mar, né? Não existem as ondas do mar? Existem grandes ondas, médias ondas e pequenas ondas. Quando você consegue entender esse contexto gráfico da movimentação e você consegue entender qual é o interesse do gráfico, você consegue fazer o quê? A realização dos seus trades. De que forma a realização dos seus trades? De uma forma mais clara. Poxa, se você está vendo esse movimento de ondas jogando o preço para baixo, e você está vendo que essas ondas, elas são ondas fortes, são ondas de movimento como essa primeira onda aqui, ó, onde está fazendo o que com o preço? Está jogando o preço com força para baixo? Você não pode pensar em uma atitude contrária. Aí você começa a ver o movimento, a onda ainda continua jogando forte o preço para baixo. Só que aí do nada você já vê o que? Opa, você já começa a ver um movimento que parece que a onda ela está diminuindo a aceleração dela. Opa, se a onda está diminuindo a aceleração dela, você começa a entender assim, parece que essa tendência está querendo fazer uma correção. Ou parece que essa tendência está preparando alguma coisa diferente além desse caminhar que ela está fazendo. E aí é claro, aí você vai entender o que? Todo o movimento do gráfico. E o que é esse movimento do gráfico? É entender o contexto. Você vai ver o gráfico, você vai fazer um complemento de tudo. Você vai ver a região onde o gráfico está. Você vai chegar aqui na tendência que eu estou falando. Você vai entender a força dela. Quais são os candles que estão se formando ali na região. Para fazer o desfecho. Volume, se você entender do fluxo do movimento, que aí eu chamo de volume também, é claro, né? Que a gente pode usar um indicador para isso. Você consegue fazer então o quê? Um desfecho de uma movimentação para apertar o seu botão. Aí você vai apertar o seu botão ou comprado ou vendido. Mas enquanto você não compreender essa força gráfica que atua, se você não conseguir fazer essa leitura do gráfico, se você não conseguir fazer essa leitura da tendência, se você não conseguir fazer essa leitura da região, se você não fizer essa leitura do candle, se você não conseguir fazer a leitura desse volume, se você não compreender a leitura do gráfico, a grafia que está desenhada no movimento, você não vai entender a causa do movimento para fazer com que o preço continue caindo ou que haja uma correção. É isso que eu tento sempre mostrar para vocês. Eu sempre tento mostrar isso para vocês. Eu sei que às vezes parece até chato de eu estar sempre falando a mesma coisa, mas se você não entender, não tem como compreender o que eu estou querendo dizer. Ó, por exemplo, a onda começa pequena, aí a onda vai aumentando, aí a onda vai ficando grande. Poxa, se você está entendendo o que está acontecendo com aquela região de tendência, o preço está subindo, está chegando numa região, mas olha como que está mostrando ali. Ela está perdendo força, ela começou aqui, ela foi aumentando, ela está perdendo força? Não, ela está ganhando força. Então o que acontece? Se essa onda está num chamado caixote, né, está numa região aqui e ela está mostrando força para jogar água para fora desse caixote, vamos fazer assim essa analogia, como é que eu vou pensar numa correção aqui? Não tem como pensar numa correção. O gráfico nos canais ele trabalha como ondas. O gráfico nos canais trabalham como ondas. Se você conseguir interpretar esse movimento gráfico, se você conseguir fazer essa leitura gráfica dentro do contexto que eu estou falando, onde você vê o gráfico, vê a região, vê a tendência, vê o candle, vê o fluxo e o volume, você vai conseguir entender este fluxo e você vai conseguir compreender que o preço está ganhando força para continuar rompendo topos mais altos. Então ele vai passar aqui, ele vai romper esse topo, ele vai passar aqui, ele vai romper esse topo, ele vai passar aqui, ele vai romper esse topo.
Muitos alunos me mandam assim, ai, por que será que eu errei aqui nessa correção? Na hora que eu olho, eu já vejo o gráfico e já faço, poxa, por que ele entrou nessa correção se os topos estão sendo rompidos? É questão de observação. Então, gente, às vezes não é porque não é que você não sabe. Não é que você não sabe. Você não observa. Você não vê o contexto. E aí nós voltamos assim, lá na sala de aula. Se você é um aluno, por isso que esses dias eu perguntei quem gostava de ler. Não, perguntei para um aluno, você gosta de ler? Ele falou assim, eu prefiro audiobooks. Tudo bem, não há problema nenhum, mas você consegue entender e fazer uma contextualização quando você, por exemplo, está no 3º ou 4º capítulo do livro, você consegue fazer todo um contexto do que você já estudou? É isso que a gente aprende na escola, né? Você consegue fazer todo um contexto do livro? Você está aqui no 1º capítulo, aí você já está lá no 3º, 4º. Aí você fala assim, nossa, agora eu estou entendendo o 1º capítulo. O gráfico é isso, gente. Você só vai entender o que está acontecendo no 3º capítulo se você conseguir fazer o contexto do 1º capítulo. Você vai fazer o ajuntamento do gráfico com a região, com a tendência, com o candle, com o volume e vai tomar sua decisão. É assim que funciona. Tem todo o contexto. Não é marquei a minha região aqui, eu vou marcar aqui, ó. Esse é o topo. Ele vai chegar aqui, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que corrigir porque é um topo. Se fosse assim, estaria todo mundo milionário, bilionário, trilhardário. Não, ele não tem que corrigir porque ele está vendo um topo. Pelo contrário, topos e fundos são feitos para serem rompidos. Conseguiu compreender? Conseguiu compreender? Olha a nossa marcação da região aqui, ó. Chegou e respeitou. Conseguiu compreender? Então, você tem que entender e fazer essa leitura de contexto. Essa leitura contextual. Quando você tiver essa leitura contextual do movimento, aí as coisas começam a mudar um pouco dentro da sua cabeça. Dentro do movimento que existe aí na sua cabeça, na sua mente. A profissão trader é uma profissão mental. É uma briga constante contra a sua mente. Tá bom? Entenda isso dentro dessa questão estrutural que nós estamos falando dos gráficos. Faça essa leitura mental na hora que você estiver fazendo o trade, para que você tenha uma leitura saudável do gráfico, entenda essa leitura de vela, entenda a leitura de tendência, compreenda a movimentação para você entender a causa do movimento. Senão você não vai saber por que você está comprando, por que você está vendendo. Se der um erro, der um loss, você não sabe por que você perdeu, por que você ganhou. Aí não é vida, gente. Aí não é vida. Se você faz isso até hoje, você vai continuar perdendo. Infelizmente é isso. Aí você está brincando de trading. Você não tem técnica nenhuma, tá bom? Então, gostaria de fazer um treinamento e aprender isso de forma correta? O link está na descrição do vídeo. Dúvidas? Direct do meu Instagram. Gostaria de receber um e-book de forma gratuita dos 16 padrões de candle? Está aí no link da descrição, onde está escrito links oficiais. Está lá o meu canal do Telegram. É só entrar lá no canal, ir lá no cabeçalho do canal do Telegram, que é um canal, não é um grupo, é um canal. Ir lá e fazer o download, tá bom? Te vejo numa próxima aula. Espera aí, antes de ir embora, aperta o botão no like aí. Aperta o botão no like. Isso, apertou? Agora é o seguinte, depois que finalizar o vídeo, deixa um comentário, tá? Deixa um comentário para ajudar o canal. Se inscreve aí, ativa o sino. Vamos trabalhar junto, vamos entender esse negócio chamado trading em opções binárias, tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!